Boa tarde para todo mundo. Estamos aqui no nosso workshop número 5, que se chama Cuidando da Privacidade das Crianças e Adolescentes e Orientações. Gostaria de lembrar que esse workshop está sendo gravado. Tem aqui algumas orientações que me pediram para passar. Então, as perguntas, preferencialmente, a gente vai receber pelas filipetas que vocês já receberam, mas também vai ter microfone. A gente pede sempre que sejam perguntas breves, porque a gente tem a apresentação das nossas duas palestrantes aqui, uma mesa feminina, eu fico muito feliz de fazer parte de uma mesa só de mulheres. E outra questão, enfim, quando forem fazer perguntas, falar o nome de que instituição está representando aqui. Tá bem? Então, sem mais delongas, passo a palavra para a Helena Martins. É você quem começa? Tá. Então, Helena Martins, do Google. Boa tarde, pessoal. Queria, antes de mais nada, agradecer ao CGI pelo convite, de estar aqui conversando com vocês um pouco sobre o ponto de vista de uma empresa que trabalha com tecnologia, uma plataforma, sobre como a gente enxerga a questão da segurança e da proteção da criança e do adolescente na internet. Agradecer a Juliana e a Miriam por estarem aqui na mesa e espero que seja uma conversa muito boa assim, entre todos nós. Vou falar um pouco para vocês das nossas iniciativas e dos nossos programas, tanto de educação como também de prevenção aos riscos, mas também gostaria de pedir que vocês, enfim, façam perguntas, porque eu tenho certeza que não vou conseguir falar de tudo, até porque tenho 15 minutinhos, então vou ter que passar pelas coisas um pouco mais rápido do que eu gostaria. Então, vamos começar. A gente vem aqui falando, pelo menos a parte que eu peguei aqui das palestras, muitas pessoas já enfatizaram como a tecnologia mudou a maneira como os jovens interagem com o mundo, constroem suas relações entre os outros, com seus pais. E acho que também focamos bastante na questão de como a educação tem um papel importante nesse processo. No Google, a gente gosta de pensar que a internet e a tecnologia ela é como um parque de diversões. É um lugar super divertido, é um lugar que pode promover oportunidades de conhecer novas crianças, criar novas coisas, mas a potencialidade desse parque de diversões, vamos colocar assim dessa maneira, só pode ser alcançada com orientações adequadas. E o papel que o Google se enxerga nesse processo é muito de fornecer aos pais e às famílias as ferramentas adequadas para que isso aconteça, de um lado, e, de outro, também fomentar o empoderamento dessas famílias e desses jovens para a melhor utilização da internet, para a utilização no seu total potencial. A gente costuma dizer no Google que, hoje em dia, o poder da internet é infinito. Basta a gente ter criatividade e um certo conhecimento tecnológico para fazer as coisas acontecerem. Mas, assim como qualquer coisa na vida, você pode usar a tecnologia para coisas muito bacanas, mas sem orientação e sem a devida reflexão, muitas coisas, talvez não tão boas, possam acontecer. Existe uma quantidade imensa, né, de conteúdos inspiradores e educacionais na internet, coisas que a gente faz enquanto adultos, né, que são muito bacanas. E, assim como para a gente é importante a gente sempre pensar como que a gente está gastando o nosso tempo na internet, acho que esse tipo de reflexão precisa ser também pensado para as crianças. Então, só acho que alguém já falou, deu um contexto geral da utilização da tecnologia por crianças, e esses dados eu peguei da pesquisa do TIC Kids Online, que foi lançada no passado, em julho. Só para vocês terem uma ideia, 20,5 milhões de usuários entre 10 e 17 anos, é uma quantidade muito grande. Uma coisa que me impressionou bastante foi o aumento no uso de celular entre 2013 e 2014, foi de 53% para 82%, e 81% dos jovens, né, entrevistados utilizam a internet todos os dias ou quase todos os dias. É um aumento muito grande em relação ao uso de celulares. Eu imagino que talvez a nova pesquisa mostre que esse número, inclusive, aumentou ainda mais.
A gente tem um projeto que daqui a pouco eu vou contar para vocês, que a gente viaja o Brasil fazendo palestras sobre segurança na internet. E quando eu comecei a dar essa palestra, eu tinha uma ideia na cabeça que, dependendo da cidade que a gente fosse, a gente teria que falar de coisas bem básicas sobre a utilização de tecnologia, porque eu imaginei na minha cabeça, que aqueles estudantes não teriam conhecimento, enfim, não teriam acesso à tecnologia. Para minha surpresa, eu chego lá em isso serve para qualquer cidade que eu já fui, eu sempre chego e sempre as crianças que estão assim na frente estão lá com o celular filmando tudo que eu estou falando, depois vem querer, enfim, me adicionar no Face, me mandar mensagem no WhatsApp. Então, não importa, pelo menos o que eu percebi é que não importa muito para onde a gente vai no Brasil, a internet é uma realidade, os celulares são uma realidade, e, na verdade, essa é a nova maneira de inclusão digital nesse país, né? Não é tanto pelo computador, não é tanto pelas lan houses, mas sim pelo celular. Então, justamente porque as crianças passam tanto tempo, tanto tempo na internet, é fundamental que elas tenham uma experiência segura na internet e construir esse ambiente de experiência que promove experiências positivas tanto para adultos, né, como para crianças e para as famílias, é primordial para o Google. Até porque uma das coisas que a gente costuma dizer muito internamente, quando a gente está pensando nos nossos produtos, é que se nós não construirmos produtos que sejam bons para os nossos usuários, que façam os nossos usuários se sentir seguros, eles não vão usar nossos produtos, eles vão para algo que forneça esse tipo de experiência para eles. Então, a segurança é uma coisa que a gente pensa desde a concepção do nosso produto. É claro que, como qualquer tecnologia, tem coisas que a gente vai aprendendo conforme a gente lança as coisas, conforme a gente, uma vez que lançou o produto, interage com usuários, e a gente vai sempre aprimorando a nossa tecnologia em função disso. E uma coisa que nós percebemos também é que, dependendo da faixa etária, né, das crianças, você tem uma maior ou menor autonomia na navegação desses jovens. E uma coisa que as pessoas costumam pensar, os pais costumam pensar, e eu já escutei isso de alguns professores, inclusive, também, é de que, na ausência e no pensamento de que não entendo tanto de tecnologia, meus filhos me entendem muito mais do que eu, meus alunos entendem muito mais do que eu não consigo dialogar com eles da mesma maneira, ao invés de tentar se construir um diálogo, né, o que acontece é um certo afastamento. E aí os jovens passam a utilizar a internet, mesmo de forma autônoma, sem nenhuma orientação. E o que a gente procura fazer no Google é fornecer ferramentas justamente para facilitar nesse diálogo e programas que também ajudem nisso. Como várias pessoas aqui falaram, já também não quero ficar chovendo no molhado, mas acho que é inevitável falar. Eu considero, e no Google nós consideramos, que a educação é chave para que a gente consiga realmente assegurar que as novas gerações façam o melhor uso das tecnologias, que realmente utilizem todo esse potencial para coisas positivas. E, claro, né, a gente tem que falar também que, e algumas pessoas falaram, acho que no painel anterior falou também, que é muito importante que a gente eduque os adultos. Claro que talvez eles não consigam acompanhar a evolução tecnológica na mesma velocidade que um jovem que já está inserido nisso e pensa em tecnologia de uma maneira talvez mais natural, mas a gente precisa fazer esse esforço. Então, a nossa abordagem no Google ela é baseada em 2 pilares. Ela tem um pilar que é a prevenção de riscos e um segundo pilar que é educacional, né? Então, para ambos os pilares, a gente sempre procura trabalhar com organizações que são experts em crianças e adolescentes, mas também em segurança. A maneira como a gente pensa nossos produtos, e eu já vou começar a falar de algumas das ferramentas que a gente desenvolveu ao longo dos anos para ajudar os pais nesse processo, porque educar já é muito difícil, né? Então, a gente, pelo menos, tenta, com os nossos produtos, trazer ferramentas e disponibilizar tecnologias para os pais para facilitar
interação com seus filhos, na utilização da tecnologia pelos seus filhos. A gente não quer ser mais um problema, né? Porque eu sei de muitos casos que, às vezes, os pais precisam brigar com seus filhos para eles não terem... precisa parar de usar o YouTube, porque você está há muito tempo. E a gente não quer ser esse tipo, não quer gerar esse tipo de tensão. A gente quer poder ajudar nesse tipo de situação. Então, vamos começar com um dos primeiros, e acho que talvez mais antigas das nossas ferramentas, que é o Safe Search. Não tem uma tradução boa para isso, mas basicamente uma ferramenta que a gente disponibiliza na busca, que qualquer um pode ativar. Você não precisa fazer isso porque seu filho vai usar, mas você pode usar isso para qualquer outra função, que exclui ou que oculta da busca, dos resultados da busca, né, alguns conteúdos que podem ser considerados inapropriados. Então, você não vai encontrar conteúdo adulto, você não vai encontrar conteúdo com imagens explícitas e coisas assim. Claro, como qualquer filtro, ele não é 100%, a gente depende muito da interação com os usuários para cada vez mais melhorar os resultados dessa ferramenta. E eu não estou conseguindo enxergar meu slide daqui. Mas, como eu falei, né, além disso, ele não é um filtro 100%, e uma maneira que os pais podem utilizar para assegurar, né, que esse filtro vai estar sempre funcionando, eles podem ativar isso por senha. A outra coisa que a gente adicionou, tanto no navegador, no Chrome, como nos próprios resultados de busca, são avisos quando a gente acredita que aquele site ou aquele aplicativo pode ter ou um código de phishing ou um malware, ou também pode ter sido invadido. Então, quando, por exemplo, acho que talvez vocês já tenham visto isso antes, esse aviso que aparece no Chrome, que fala, olha, se você seguir adiante, pode ser que você seja infectado ou alguma coisa aconteça com o seu computador. Você tem certeza que você quer fazer isso? E a outra coisa que acontece também é que, em sites que nós acreditamos que tenham sido invadidos, a gente também coloca um aviso. Olha, acreditamos que esse site tenha sido invadido. Óbvio que a gente não impede ninguém de acessar esses sites, mas o nosso objetivo com esse tipo de ferramenta é realmente trazer uma reflexão para aquela pessoa, uma pergunta para aquela pessoa, se ela realmente tem certeza que ela quer acessar aquele conteúdo, e que se ela estiver acessando se ela resolver acessar aquele conteúdo, pode ser que ela esteja em risco. A outra coisa que a gente tem no YouTube é o modo restrito. Isso é muito, muito útil para os pais, e durante muito tempo, quando a gente não tinha ainda a opção do YouTube Kids, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, servia bastante para você conseguir limitar um pouco mais o tipo de conteúdo que os usuários podem acessar no YouTube. O YouTube é um produto que não foi construído para crianças, ele não foi desenvolvido com esse público em mente. Então, é óbvio que você vai encontrar todo tipo de conteúdo lá. Ele não permite, pela natureza e por uma escolha da empresa, ele não permite conteúdos adultos, então você não encontra vídeos eróticos ou qualquer coisa do tipo na plataforma, não porque seja legal ou qualquer coisa do tipo, é uma escolha do produto mesmo. Mas, óbvio, você pode encontrar vídeos com gente xingando, com gente falando sobre coisas que talvez você não considere apropriado para uma criança ou para um jovem assistir. E o modo restrito no YouTube, ele justamente serve para isso. Ele limita bastante a quantidade de vídeos que a gente pode considerar inapropriados que são encontrados. Mas, assim como o Safe Search, é um filtro, né? Então, ele pode ter algumas falhas, pode ser que apareça algum vídeo, enfim, que seja inapropriado. E aqui, esse é o tipo de ferramenta que é o tipo de exemplo que a gente gosta de falar, que não é porque nós criamos essas ferramentas que podem facilitar, né, no controle dos pais, no uso dos filhos dos nossos produtos, que vai resolver todas as questões. Muito pelo contrário. Você precisa estar, como pai, como responsável, como adulto, acompanhando ativamente a navegação das crianças e dos jovens, porque é tecnologia e as coisas estão sempre em constante mudança. Uma outra ferramenta que nós desenvolvemos
é o usuário supervisionado do Chrome, é uma coisa bem recente até, em que você pode criar um usuário em que todas as coisas que esse usuário fizer neste navegador você pode verificar. Então, se acessou um site X, você consegue identificar qual site que foi acessado. Mas você também pode, eu acho muito interessante isso, limitar quais sites aquele usuário pode acessar. Então, muitas vezes, você não quer que seu filho acesse o YouTube. Então, você pode colocar o YouTube como um site que aquela conta não pode acessar. Então, essa é uma das características do usuário supervisionado do Chrome. Além disso, a gente também tem algo semelhante para tablets, que são os usuários, são os perfis supervisionados no Android. Eles têm características parecidas com o do Chrome, mas, como a gente está falando de celular, a gente também coloca essas limitações parecidas para aplicativos. Então, os pais podem determinar quais aplicativos podem ser baixados, quais aplicativos não podem ser, o nível da classificação etária dos aplicativos que podem ser baixados. E, muitas vezes, o que acontece é que o pai vai, enfim, usava o celular, resolveu dar o celular para o filho usava algum aplicativo que o pai costumava utilizar, o pai vai lá, faz alguma alteração nessas configurações, e aí qualquer atualização nova, se aquele aplicativo tem uma classificação etária maior, essa atualização não vem. E aí as crianças ficam muito perturbadas, sem saber o que está acontecendo, por que não conseguem usar mais o aplicativo, mas é justamente porque, uma vez que, dependendo do tipo de classificação etária que um aplicativo tem, se o pai, ao usar e configurar o perfil supervisionado no Android, determinou que aquela faixa etária não vai poder ser aquele tipo de aplicativo que está dentro daquela categoria, dentro daquela faixa etária, não pode ser utilizado por aquele usuário, nada mais vai funcionar para aquele aplicativo. Eu acho essa ferramenta muito interessante. E, enfim, hoje em dia todo mundo tem tablet. E esse aqui também é relacionado a Google Play, mas é voltado para os desenvolvedores, né? Seria mais a interface com os desenvolvedores, que a gente disponibiliza para os desenvolvedores a possibilidade deles classificarem os aplicativos deles, se esses aplicativos que eles estão disponibilizando na Google Play são apropriados para famílias ou não. Eles passam por uma análise, e se eles passarem por esses critérios, toda vez que os pais ativarem todas essas classificações etárias e tudo mais, esses aplicativos vão aparecer para esses usuários. Deixa eu ir rápido, que eu só tenho 2 minutos. O YouTube Kids, queria falar muito rapidamente disso. Essa é uma novidade que a gente trouxe para o Brasil agora. E a ideia ao redor da criação do YouTube Kids foi que, como eu falei, o YouTube não é uma plataforma criada ou pensada para crianças. Mas todos nós aqui sabemos o quanto as crianças e os jovens utilizam o YouTube, enfim, todos os dias. Então, quando a gente percebeu isso, a gente também escutou de muitos experts, pessoas que trabalham com crianças e jovens, e demandas dos pais, principalmente, de que eles queriam ter um pouco mais de controle sobre o tipo de conteúdo que os filhos poderiam acessar no YouTube. A gente começou a querer criar algo que fosse específico para as crianças. Então, no YouTube Kids, hoje vocês conseguem baixar no Google Play, eu sugiro que vocês vejam, que é muito interessante. Não existe uma conta. Quando você acessa o YouTube Kids, você não cria uma conta. Então, não tem personalização, não tem nada disso. Aqui no YouTube, normalmente, a gente faz, né, recomendações de vídeos e assim por diante. Aqui, o que você vai encontrar são vídeos que são filtrados por um algoritmo, que nós consideramos que são apropriados para as crianças. De novo, é um filtro. Então, filtros também tem algumas, não são 100%, então a gente também criou uma maneira de que os pais podem facilmente denunciar vídeos que eles consideram que não são apropriados. Mas uma das coisas interessantes desse aplicativo é que você pode bloquear a busca. Então, se você quiser, seus filhos não precisam buscar nada, você pode simplesmente ir lá no, sei lá, você gosta de colocar seus filhos para assistir vídeos de música, você pode deixar eles assistindo só aqueles vídeos e ele não vai conseguir acessar, não vai conseguir fazer buscas. Você também pode colocar um timer. Então, você quer que seu filho utilize, a criança utilize o aplicativo por meia hora.
Então, ele consegue usar por meia hora, depois de meia hora, o aplicativo faz uma carinha de sono, a criança entende, então, que é hora de parar de usar o aplicativo, não gera tanta tensão assim para o pai naquele momento de dormir, e o aplicativo ele não consegue mais acessar nenhum vídeo do aplicativo. Se vocês tiverem mais perguntas depois, eu posso falar mais sobre o YouTube Kids. Então, só para falar um pouquinho agora do nosso segundo pilar, que é a parte educacional. Então, a gente tem a nossa central de segurança, em que a gente concentra todas as nossas dicas de segurança e também a gente lista todas as ferramentas que estão disponíveis para os nossos produtos. Configuração de conta, Safe Search, tem tudo lá listado e como que as pessoas e os usuários podem utilizar. Aqui, algum dos nossos programas educacionais que a gente tem. A gente tem o Geração Digital, que a gente fez em parceria até com a Unicef, que está aqui, a Gabi e a Dani estão aqui da Unicef. É um programa que a gente dá dicas sobre como melhor utilizar a internet, como utilizar a internet de maneira consciente. E aí a gente coloca o adolescente num papel, e é um programa voltado para os adolescentes, a gente coloca os adolescentes num papel de criador. A nossa ideia não é simplesmente ficar com aquela coisa paternalista de como os adolescentes precisam utilizar a internet. Muito pelo contrário, a gente quer que eles dialoguem e proponham maneiras também de como eles interpretam a questão da segurança e da cidadania digital. Então, sexta-feira, a gente teve lá no Céu Navegantes falando para 700 adolescentes sobre todas essas coisas, e agora eles estão numa fase de criar a campanha e colocar a campanha no YouTube, não sei o quê, justamente sobre cyberbullying, sobre exposição na internet, sobre todos esses temas que são muito importantes. E a gente também tem uma outra... Já vou terminar. A gente tem vários outros programas. A gente também leva esse tipo de palestra ao redor do Brasil. A gente fez uma expedição Google de segurança na internet, que a gente contou com o apoio da SaferNet, da Unicef também, no desenvolvimento do conteúdo. Agora a gente está começando a fazer outros tipos de treinamento, um pouco mais voltados à questão de programação, porque a gente acredita também que é importante empoderar jovens com a parte técnica, para eles realmente conseguirem não ser só consumidores, mas também criadores, fazedores. Então, a gente fez agora uma rodada com acho que foi 150 mulheres, meninas, do segundo grau. Elas foram para o nosso escritório de engenharia em Belo Horizonte, a gente deu um dia de treinamento para elas sobre carreiras em tecnologia, mentoria e tudo mais. Foi muito incrível, a gente quer expandir esse projeto ainda mais no Brasil todo. Então, só para vocês verem o tipo de dicas que a gente costuma compartilhar nesses nossos treinamentos, pense bem antes de compartilhar, proteja suas coisas, configure suas contas e páginas, evite golpes. Aqui é um exemplo das parcerias que a gente costuma fazer. A gente tem muito orgulho dessa parceria que a gente fez com a Unicef, em que eles convidaram a Jut e o Pyong para darem dicas para os usuários do YouTube de como melhor utilizar a internet. Nada melhor do que os próprios YouTubers. A gente sabe o quanto que os jovens escutam esses jovens, almejam ser esses YouTubers, para falar para eles sobre essas questões. Eu queria passar o vídeo, mas, enfim, não tenho tempo. Eu já falei aqui dos projetos educacionais. Eu acho que, basicamente, é isso. Desculpa ter sido tão corrido, mas fico aqui à disposição para mais perguntas. Muito obrigada, Helena. Anotei tudo aqui, como mãe também. Assim, isso foram grandes lições aqui. Agora passo a palavra para a Miriam. Você vai falar por aqui, né? Tá, então a Miriam é do CERT, BR. E aí, Helena, desculpa eu fazer esse papel de mediadora chata, passando o bilhetinho, mas eu deixo para as perguntas no final, e aí a gente interage mais. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente até estava comentando que essa é uma mesa em que não tem advogado, então assim a gente fala uma linguagem entre nós ali que
eu estava ouvindo as coisas, eu vou aprendendo, mas daí, quando a gente chegou aqui, eu falei, agora é uma linguagem que está mais na minha aqui. Né, o fato de apresentar mais para o final do dia, tem muitas coisas que já foram apresentadas. Então, algumas coisas que eu tinha colocado, eu acabei tirando. Isso aqui eu acabei usando da palestra do Rodrigo, de forma bem... Né, que a gente falou sobre os tipos de riscos que existem. Né? Ele tinha uma tabelinha ali explicando, mas bem de forma resumida, a gente teria esses riscos, né? Ou seja, como é feita a exposição, na verdade. Essa exposição voluntária, de forma direta ou indireta, quando alguém opta por colocar alguma informação ali, de forma involuntária, ou seja, aplicativos que coletam seus dados, são aplicativos que você usa, tal. E essa parte aqui seria de pessoas mal intencionadas. Em relação a riscos, da forma como eu classifico, teriam riscos comportamentais, que seria mais essa parte voluntária, a parte de tecnologia, que seria por esse uso de aplicativos, e a parte que eu vou falar, que é uma parte que até agora eu acho que não foi coberta, seriam esses 2 itens que estão destacados, que seriam riscos associados, né? Riscos associados, sempre pensando na parte de exposição de privacidade de crianças e adolescentes, mas associados a problemas de segurança e feitos por pessoas mal intencionadas. Então, o meu foco são mais essas 2 partes. Eu vou pegar aqui alguns exemplos. Não tem como não falar de Pokémon GO. Isso aqui é bem novo. São notícias de julho, isso aqui. O que a gente tem visto? Né? Os atacantes, de forma geral, eles escolhem assuntos que estão na moda, assuntos que estão atraindo a atenção do público. O que estava atraindo a atenção do público em julho? Olimpíadas e o lançamento do Pokémon GO. O Pokémon GO ainda teve algo a mais, que foi a forma como ele foi lançado. Ele foi lançado por país. Né? Então, lançou num país, aí aquele pessoal começava a falar sobre aquilo, e criou toda uma ansiedade, principalmente nas crianças, ouvindo as notícias. Eu lembro que, em julho, eu estava de férias com meus filhos, e eu ouvia eles falando, ouvia meu filho falando do Pokémon GO. Na teoria, ele sabia tudo, sem nunca ter jogado. De coisas ainda não tinha sido liberado no Brasil. E eu ouvia as conversas entre eles, falava, mas como você sabe? Conversa entre os amigos, ou então youtubers falando sobre isso. Então, isso gerou uma grande expectativa. E essa expectativa acabou gerando um fenômeno que foi uma grande quantidade de aplicativos falsos. Então, assim, as crianças queriam muito aquilo e procuravam por aquilo, e os atacantes aproveitaram. Então, isso aqui são algumas estatísticas que eu peguei. Foi um levantamento feito por um site chamado RiskIQ. Então, né, eles fizeram, acho que foi em julho. Nessa época, tinha cerca de 2.100 aplicações maliciosas envolvendo o nome do Pokémon GO. Isso, livro de colorir, jogos, em forma geral. Só que aquilo que mais atraía, né, as crianças, os usuários em geral, eram aqueles que ensinavam como você trapaçar no jogo. Tá? Na época, eu ouvi uma criança falando para outra, assim, olha, instala tal aplicativo que, com ele, você consegue descobrir onde tem Pikachu. E você só tem Pikachu na Austrália e na Inglaterra. Eu registrei aquela informação e fiquei pensando, putz, né, o meu lado computeiro, penso, nada mais fácil que você fazer um aplicativo, você simula que tem Pikachu em qualquer lugar do mundo, aquela informação não tem nada a ver com a informação que vem dos servidores do Pokémon mesmo, e você faz o pessoal baixar. É algo que seria um golpe. Então, a gente vê que esses ataques, na verdade, eles usam muito de engenharia social. É aproveitar isso que está acontecendo no momento para atrair atenção e conseguir que as pessoas baixem aquilo. Ao baixar esses aplicativos falsos, eles vêm com alguma coisa que ele faz, por exemplo, mas ele também vem com uma grande quantidade de malware. Aqui são alguns nomes que a gente usa de malware: Adware, Scareware, Ransomware e Hat. Não cabe aqui entrar em detalhes de cada um. O Adware é um que está muito relacionado à privacidade, que ele coleta informações, né, da navegação do usuário e começa a mostrar publicidade. O Scareware é daqueles que falam assim, tem um vírus aqui, você tem que instalar. Urgente, senão você vai perder todos os seus dados. Aí você vai lá, clica, instala um antivírus falso
e aí sim você perde seus dados. Ransomware tem um aplicativo que você instalava, ele bloqueava o seu telefone, e daí você tinha formas, você tinha que só desconectar, desconectando a bateria, ou então restaurando toda a configuração para você ter acesso de novo ao aplicativo. O ransomware é um tipo de código malicioso que ele cobra resgate para você ter acesso de novo aos seus dados. Então, você tendo o seu celular travado, que você não consegue mais acessar, eles não chegaram a fazer isso, mas era a oportunidade de falar assim, olha, se você quiser a chave de acesso que descriptografa os dados do seu código malicioso, você tem que pagar tanto. Então, é isso que é. Então, aqui são só alguns exemplos, né, dos aplicativos falsos que tinham nessa época. E foi interessante que essa parte de engenharia social, eu registrei essa informação. Aplicativo que você descobre onde tem Pikachu. Aí, depois, estudando, quando lançou o aplicativo no Brasil, eu jogo Pokémon, admito. Estava na Marginal, que é o meu caminho, e eu vi tem um Pikachu no Parque do Povo. Falei, depois, em Campinas, eu vi que tinha um no Shopping Galeria. Falei, não é algo tão raro assim para ter só um na Austrália e um na Inglaterra. Depois eu fui atrás e eu vi que, na verdade, não era um aplicativo falso. É um aplicativo que chama, acho que PokéRadar, alguma coisa assim. É um aplicativo colaborativo em que os usuários de Pokémon informam aonde esses Pokémons estão localizados no mundo. Então, assim, esse lado de engenharia social é algo tão grave, tão difícil, que, às vezes, até eu, que estou mais acostumada com isso, você fica na dúvida. Será que isso é verdadeiro ou não é? Imagina para uma criança saber se aquilo ela pode instalar ou não. Uma outra questão é que, o Pokémon, conforme você vai andando, ele vai pegando as coisas que tem naquela localização. Um lugar, quanto mais gente tem, mais populoso é aquele lugar, mais Pokémon, mais itens do jogo tem. Lugares remotos, não tem. Sim, tem, mas é muito difícil. Então, o que começou a acontecer, os usuários? Eles começaram a mudar, a gente chama de fake GPS, ou fake GPS location. Você muda, é um aplicativo que você instala, que você muda a sua localização. Então, você está aqui, na verdade, eu caminho aqui, com o celular no bolso, ele vai entender que eu estou no centro de Nova York caminhando. Imagina no centro de Nova York, baseado nessa informação de que, quanto mais populoso o lugar, mais itens tem, você consegue aí ter uma vantagem no jogo. Só que, dependendo do aplicativo que você instalar para fazer essa localização falsa de GPS, você tem que fazer o jailbreak ou routar o seu equipamento, como a gente fala. A partir do momento que você faz isso, você tira todas as suas proteções de segurança. Então, aí você abre para uma outra quantidade de malwares, por exemplo, que podem ser instalados. E esses malwares, entre outras coisas, podem coletar todas as informações que estão gravadas naquele equipamento. O phishing, ela já falou um pouquinho da campanha do Google em relação ao phishing. Seriam páginas falsas, de forma bem simples. Esse aqui, ele é de 2013. Esse Rabu parece que é um hotel que as crianças, um jogo que simulava um hotel e que as crianças passeavam no hotel e adquiriam coisas. E o CertBR recebe notificações de páginas falsas. A última notificação que a gente recebeu relacionada a esse jogo foi em 2013. Mas de 2010 a 2013, que era uma época que esse jogo estava sendo bastante usado, nós recebemos bastante. Então, a ideia de trazer aqui era para falar que isso não é algo novo. Eu estou falando de Pokémon, mas a mesma coisa aconteceu com Angry Birds, a mesma coisa acontece com outros jogos que os usuários estão usando. Então, aqui ele fala que você recebeu... ele te passa um código e fala que você foi sorteado e você vai ter um usuário de um nível superior, mas aí você tem que acessar a sua conta, clicar aqui, acessar a sua conta, para poder ter direito a esse benefício. Só que, na verdade, esse clique aqui é uma página falsa. Esse aqui é algo que está rolando agora no Facebook. O usuário recebe um e-mail falando que alguém denunciou a conta dele no Facebook
por conteúdo inapropriado ou por algum motivo, e que ele tem 3 horas para logar na conta dele e fazer algumas verificações de segurança lá, e que, se ele não fizer, a conta dele vai ser desativada. E também tem um link que vem na mensagem, que, a partir do momento que a pessoa clica ali, é uma página falsa e coleta os dados e usuário e senha dele. Esses casos que eu mostrei, na verdade, eu acho que a gente poderia considerar como ali naquela parte mais voluntária, porque o usuário instala alguma coisa, o usuário faz o jailbreak do equipamento dele e tal. Então, assim, é algo que o usuário, na verdade, tem alguma ação. Eu vou mostrar 2 casos de problemas de segurança que levam à exposição de dados, que aí não tem mais a ver com o usuário, tem a ver, na verdade, com os aplicativos, com a parte mais dos servidores, com a parte mais técnica. Então, esse aqui, em relação ao vazamento de dados, isso aqui acho que foi o ano passado que aconteceu, que foi um vazamento. Essa VTech produz equipamentos, brinquedos eletrônicos para crianças, e teve um grande vazamento de dados. Aqui, uma outra notícia que a gente achou, falando que, cada vez mais, os fabricantes de brinquedos eles estão coletando informação dos usuários. E aqui uma notícia de abril desse ano, mostrando que esses dados de crianças, nesse caso, em relação a pacientes, né, crianças, pacientes, estão sendo vendidos. Então, assim, isso, de alguma forma, está gerando dinheiro. E eu estava lendo, assim, para que né, os atacantes estão interessados em informação de criança? Muitas vezes, eles criam perfis falsos. Usam fotos e criam perfis falsos. Quando a criança realmente quiser ter o perfil dela, ela vai ter problema, porque aquele perfil já está criado, já pertence a outra pessoa. E aquilo já pode ir criando uma reputação para ela, com o nome dela que está sendo usado ali. Bom, eu quis, na verdade, mostrar mais um cenário, e vou mostrar um pouco agora qual que é o trabalho do CERT-BR em relação a isso. Em relação, eu dividi em 2 partes. Essa parte aqui é mais associada a orientações técnicas que a gente faz. Aí depende do público. Parte da nossa missão dar palestras de segurança. Então, a gente tem para diversos assuntos. Se alguém for no nosso site, tem uma parte lá de palestras, você vai ver que tem dos mais diversos assuntos. Então, uma parte que a gente faz é palestras e workshops para desenvolvedores de webs e para administradores de redes. Essa palestra a gente vai fazer na WebBR agora. Vai ter uma palestra minha, que daí é mais genérica, voltada para programação segura para desenvolvedores web, e a gente vai ter um workshop também, mas a gente já apresentou isso em diversos lugares. E para administradores também, que seriam boas práticas de administração de rede. E os temas, como eu disse, são os mais genéricos. Segurança na web, programação segura é algo bem legal, é algo que a gente faz uma campanha grande para que as universidades comecem a ensinar isso logo nos primeiros anos, porque a gente vê que poucas universidades ensinam, ou, quando ensinam, fazem isso já no final. Quem é programador, quem já programou alguma vez na vida, sabe que, no final, quando você já aprendeu tudo que você tinha, né, sobre aquela linguagem, você não vai mudar o seu modo de programação. Então, assim, é algo que você tem que aprender logo no início. A cartilha de segurança, que muitos de vocês devem ter visto ali, a cartilha de segurança ela está na versão 4.0. Essa versão foi reescrita por mim, e foi um trabalho de 2 anos que eu fiquei dedicada a isso. Então, quando eu chego nos eventos, eu fico vendo o pessoal pegando o material, pegando os fascículos. Eu acho que é bem legal. Eu vi um grupo conversando, folheando, deu vontade de ir lá no meio, saber o que eles estavam falando. E, além da cartilha, que é um livro, a gente tem tudo que está na cartilha, na verdade, ela está no site, pode ser baixado, pode imprimir. A gente tem cerca de 500 dicas que foram dadas em cima do conteúdo da cartilha. Essas dicas são publicadas diariamente no nosso site e são enviadas via Twitter também, para quem, e via RSS, para quem se cadastra, para quem segue o CERT-BR no Twitter. E a gente faz um trabalho de enviar a cartilha para quem pede. Foi algo interessante, porque o formato anterior da cartilha ele era meio perguntas e respostas. Aí, quando eu comecei a trabalhar nisso, eu não gostei muito, falei, vamos mudar um pouco o esquema. E aí que ela virou um livro. E não foi o nosso objetivo direto
Mas um feedback que a gente tem da cartilha é que ela é muito didática. Então, ela passou a ser muito usada em escolas para ensinar, por professores, para ensinar seus alunos. A cartilha, como eu disse, ela é algo grande, ela tem 100 e tantas páginas. E, claro, não vamos ficar mais tanto tempo com material desatualizado, porque é difícil você manter isso tudo atualizado. Então, o que a gente começou a fazer? A gente lança fascículos, que também estão disponíveis, com todos esses temas aqui, com assuntos específicos. Então, se alguma escola, alguma empresa quer fazer uma campanha sobre senhas, pede para nós o material de senhas e a gente envia. E cada material, cada fascículo nosso acompanha um conjunto de slides. Esses slides podem ser alterados, não tem problema nenhum, a licença permite isso, para que professores, multiplicadores, pessoas que queiram falar sobre esse assunto, já tenham um material de base para usar. Então, assim, tudo que está no fascículo está ali, já em formato de slide, justamente para facilitar que outras pessoas possam repassar, né, esse conhecimento. Aqui são outras iniciativas. O internetsegura.br é mantido pelo CERT, mas, na verdade, é um conjunto de iniciativas no Brasil associadas à segurança de forma geral, mas ela está dividida por algumas categorias. Então, tem uma parte específica para pais e tem uma parte específica para crianças e adolescentes. Então, ele tem diversas dicas, se alguém tiver interesse. O site antispam.br, ele é mais específico para spam, só que tem alguns vídeos que explicam o que são códigos maliciosos, a diferença entre códigos maliciosos, e várias escolas que eu sei também usam isso para poder explicar para as crianças. Isso aqui foi um material que foi feito, na verdade, meio que uma encomenda do CETIC, para que, enquanto ele faz as entrevistas com as crianças, eles usam, né, esse material para conversar com os pais e entregam também esse material. Então, essa foi a nossa primeira iniciativa voltada diretamente para crianças. E a gente viu, né, com esse contato com o pessoal pedindo material, cada vez mais eles pediam material para crianças. Vocês têm algum material que vocês podem nos enviar para a criança? Tal. E cada vez mais começaram a pedir isso, e agora a gente resolveu que vai lançar, sim, um material específico. No nosso caso, é para criança, então a gente focou na faixa etária de 8 a 12 anos. É um trabalho que está em andamento, a gente está fazendo, a parte de ilustração já está feita, a gente está fechando o texto, e a ideia é mandar para alguns revisores, para daí a gente poder lançar. Junto com esse... A gente ainda não sabe o nome que vai dar, por isso que está a guia, cartilha, almanaque, mas, junto com isso, a gente vai ter toda uma parte de desafios e brincadeiras que vão estar junto com o almanaque, mas também vão estar disponíveis no nosso site, se algum professor quiser imprimir para poder utilizar isso em sala de aula, algum pai quiser fazer isso também. E, junto com esse material, a gente vai lançar um outro, que é para os pais. Então, a gente vai ser como se fosse auxiliando os pais, ajudando os pais a ensinar as crianças a se protegerem, e a outra parte que seria mais voltada para a parte assim, não exponha seus filhos. Então, esse material para os pais vai ter essas duas vertentes. Bom, é isso. Então, assim, a gente está trabalhando bastante nisso. Uma das ideias de não fechar o material ainda, que, como a gente sabia que ia ter workshop, falar, vamos aproveitar, vamos ver se tem alguma orientação que a gente pode pegar para contribuir ainda mais para o nosso trabalho. A ideia é lançar, até o final do ano, esse material, e aí a gente vai fazer uma divulgação, e quem tiver interesse também em receber esse material, pode mandar e-mail diretamente para mim, que a gente, dentro das possibilidades, a gente tenta atender. Muito obrigada, Miriam. Eu acho que a gente teve aqui duas falas super interessantes para entender a privacidade dentro de um prisma de cautela, de equilíbrio e proatividade. Então, a gente consegue perceber os riscos existentes e entender quais ferramentas a gente tem disponíveis para poder minimizá-los ou lidar, como cuidar das nossas crianças e adolescentes na internet. Então, abro agora para perguntas. Não sei quem teria perguntas, quer me mandar. Acho que, se alguém puder pegar, ele escreveu no papel. E quem não teve oportunidade de mandar escrever no papel, a gente organiza o microfone depois. Pode ser assim? Só peço só que levante a mão para a gente saber para quem que a gente dá o microfone.
Bom, o Reinaldo, da IESP, é isso, Reinaldo? Instituto Federal de São Paulo. Ele faz uma pergunta para a Helena, que é a seguinte: como o Google vê a questão dos youtubers mirins, levando em conta o exposto nas apresentações anteriores? Reinaldo, né? Obrigada pela pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Acho que esse tema está saindo nos jornais, então está bastante quente, vamos assim dizer. A posição do YouTube, do Google e do YouTube é que nós somos uma plataforma, né? Então, nós disponibilizamos o nosso produto para os usuários. No Brasil, o YouTube, ele as pessoas que podem criar contas no produto têm que ser maiores de 18 anos. Então, como eu falei quando eu estava falando na minha apresentação, o YouTube ele não foi feito para crianças. Ele não foi pensado para isso. Mas, se os pais acham que é apropriado para suas famílias criar um canal para os seus filhos criarem, falarem com seus amigos e tudo mais, não cabe ao Google ou ao YouTube fazer esse tipo de julgamento. Claro, se houver uma decisão judicial de que aquele tipo de conteúdo é inapropriado, assim como estabelece o Marco Civil da internet, a gente, com certeza, vai remover. Mas a nossa posição é de plataforma, nós simplesmente disponibilizamos o produto. Alguém quer fazer pergunta no microfone? Então, eu tenho várias perguntas, na verdade, então vou aproveitar. Quem sabe vocês se animam a fazer perguntas, que a gente ainda tem 10 minutinhos aqui, certo? Ou não? Eu estou olhando para cá. Já encerrou? Não, então tá. Posso fazer uma última pergunta, então, para encerrar a mesa, porque eu tenho que ficar aqui quietinha com o moderador, aí dá vontade de falar. Então, na verdade, assim, uma pergunta para as duas, então, já indo para as palavras finais, então, das nossas palestrantes, que é, muito do que eu vi aqui, a gente até fez essa brincadeira, né, dos termos jurídicos, nós somos advogadas, mas tem os termos técnicos, a gente tem uma questão entre os adultos e os jovens, que é o entendimento e a apropriação da tecnologia, né, que até a Helena falou que isso cria um gap entre pais e filhos, e eu tenho um bebê de 1 ano, daqui 10 anos, eu com certeza não vou entender o que ele faz, mesmo trabalhando com internet. E vou buscar arduamente me manter no ritmo. E nós temos muitas pessoas que não entendem que a questão de privacidade seja uma coisa que as afete. Então, muito do que a gente vê aqui de olhar cartilha, isso faz parte tudo de um processo, talvez, de alfabetização, né? Que a gente fala de data literacy, então, de alfabetização em questões de privacidade. Então, na verdade, é mais colocar para vocês como vocês olham esse processo que tem. A gente tem as ferramentas, a gente tem o entendimento de riscos. Isso é muito uma questão de como aproximar pais das crianças, professores de alunos, do entendimento das questões de privacidade, desses riscos, dos termos técnicos que a gente muitas vezes precisa traduzir, né, para quem não é nem da parte técnica, nem da parte jurídica. E como vocês, na experiência que vocês têm de construir, você ficou 2 anos trabalhando numa cartilha, imagino que um grande trabalho tenha sido de tradução desses termos, de como tornar isso mais palatável, mais divertido também, né, para as pessoas quererem se apropriar, se preocuparem com isso. E da Helena também, ao longo das caravanas, né, que eu sei que vocês fizeram, lidando com os alunos. E já deixar meu agradecimento pela fala de vocês, eu aprendi bastante, espero que todo mundo tenha aprendido também. Quer começar? Em relação a essa parte de tradução de termos técnicos, é realmente um trabalho bastante difícil. A gente fala que a cartilha ela é para o usuário final, justamente porque a gente foi feito todo um trabalho para a forma como você explicar todos os termos. E, na verdade, assim, eu dou palestra para o usuário final, mas também dou palestra para administrador de rede, para desenvolvedor web, então minha mente já está meio que treinada. Quando eu vou falar um negócio, eu já vejo mais ou menos para que público eu estou falando. Eu já falo assim, phishing, às vezes eu já falo o que é, ou então eu não falo. Mas, assim como a gente tem esse trabalho de tradução, a gente também não pode evitar de falar nos termos técnicos, para que as pessoas conheçam e comecem a se familiarizar com isso. Então, assim, é um trabalho que a gente tem tentar medir um pouco, tá, a gente tem que falar, mas para que público que a gente está falando? A gente sempre tenta falar já explicando, já traduzindo logo em seguida, ou então, dependendo para quem você vai falar, você não sabe muito bem o nível, você começa a pegar, tá, alguém sabe o que é phishing? Alguém sabe o que é isso? Sobre a outra questão, né, está se falando muito em youtuber, eu tenho vivenciado isso em casa, o sonho do meu filho é ter um canal no YouTube.
e ele quer ter canal de jogo. Eu falo, não, canal de jogo não. Canal de jogo tem vários já, que é esses canais de Minecraft, canal de... Eu falo, isso tem vários. Se você quer ter um canal, então vamos arrumar alguma coisa que seja um diferencial seu. Então, tá, ele disputa campeonato de xadrez. Vamos fazer um explicando como é que joga xadrez. Criança ensinando criança a jogar xadrez. Pode ser um tédio? Ou não, pode ser algo que realmente ele tem um foco dele. Só que aí um dia eu estava vendo, ele tem um celular, eu estava vendo, ele me mostrou uns vídeos dele, e tinha um vídeo dele escondido que ele fez, e ele estava falando como se ele fosse um youtuber. E tem aquele Resident Evil que ele adora, ele ficava assim, fala aí, galera, aquele jeito dele. Aqui é minha casa. Aqui tem uma cama. Se algum dia você vier dormir na minha casa, você pode dormir nessa cama aqui e tal. Eu falei, olha, se você quer ter um canal no YouTube, a gente tem que ter uma grande conversa antes. Ou seja, eu acho assim, não é algo que eu proíbo, mas é algo que eu estou meio que postergando. Tá, vamos amadurecer um pouco a ideia, mas se você quer ter, antes você senta aqui com a mamãe, que você não vai mostrar a tua casa, você não vai convidar ninguém para vir dormir aqui. Então, assim, eu acho que você tem que encontrar um equilíbrio. Você tem que entrar nessa onda de alguma forma, porque está aí, não tem como você negar, mas você consegue fazer isso passando cuidados, passando proteção, explicando o que é privacidade, explicando as coisas que ele não pode falar antes. Muito interessante essa pergunta que você fez em relação à tradução e como se comunicar sobre todas essas questões de segurança na internet com jovens, porque esse foi um dos trabalhos que a gente precisou fazer quando a gente começou a pensar em fazer esses cursos para os estudantes no Brasil, né? A gente já tinha uma experiência fazendo isso nos Estados Unidos, mas o conteúdo tinha sido todo pensado para as crianças e jovens americanos e ele não era muito apropriado para a nossa realidade. E, para falar bem a verdade, eu acho que, pelo menos na minha experiência, o mais difícil não é traduzir os termos técnicos para os jovens. É conseguir se comunicar com eles numa linguagem que eles vão dar credibilidade. Se você também você começa a causar um certo cenário apocalíptico, desenhar um cenário apocalíptico para eles se fecham. Então, uma das estratégias que a gente pensou foi realmente, nas nossas apresentações, a gente coloca vários memes, a gente coloca várias brincadeiras muito interativas com eles, que realmente fazem eles se colocar naquela situação e pensar o que eles fariam naquilo. A gente realmente evita uma abordagem paternalista e de uma abordagem de que, olha, eu sou adulto e sei mais do que você tem que fazer. Então, isso eu acho que talvez tenha sido o grande desafio, mas a gente foi super bem assessorado pelo pessoal da Unicef e da SaferNet. A gente continua aprimorando a apresentação a cada vez que a gente faz, porque o avanço tecnológico é incrível, mas assim, a velocidade que os jovens adotam essas tecnologias é uma coisa que eu realmente não consigo acompanhar. E eu trabalho no Google, tenho um irmão de 18 anos que, às vezes, ele vem me falar de coisa, eu falo, o que você está falando? Não faço ideia. Então, assim, é muito difícil mesmo a gente conseguir se manter atualizado da maneira como eles ficam. E sobre... Qual que era a segunda pergunta? Então, acho que eu consegui responder tudo. Queria agradecer, então, a mesa, que foi ótima. Obrigada, gente. Agradeço também. Bom, acho que oficialmente eu tenho que encerrar, talvez. Então, obrigada, pessoal, a todos pela presença.